Muito boa noite, minha gente querida. Muito bem-vindos. Que possamos estar com Deus sempre no nosso coração. E vamos começar. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Semeadura. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. É bom, né, a gente saber que mesmo aqui nesse plano físico nós podemos continuar construindo espiritualmente e incentivando aqueles que estão conosco nos nossos propósitos. Vamos perseverar. No Livro dos Espíritos, a gente está falando sobre as sensações, as percepções dos espíritos. E Kardec pergunta: os espíritos experimentam fadiga, necessidade de repouso? Eles não podem sentir a fadiga como se entende. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vocês, pois não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Entretanto, o espírito repousa no sentido de não estar em atividade constante. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer dizer, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade. Quanto mais elevados eles sejam, menos precisarão de repouso. Isso quer dizer, quanto mais preso à matéria nós estejamos, mais necessidade de repouso nós temos. E esse tipo de repouso que ele fala aqui é praticamente uma meditação, né? Quando a atividade mental diminui e a gente sabe que a meditação é um modo de repouso excelente, né? É muito bom. No livro que é o Espiritismo, estamos falando sobre o homem depois da morte. E Kardec pergunta: depois da morte, a alma tem consciência de sua individualidade? Como ele constata e como podemos constatá-la? Se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, isto para elas, como para nós, seria o mesmo que não existirem. Não teriam caráter algum de instintivo. A do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem, o que resultaria não ter interesse algum em fazer o bem. A individualidade da alma é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidade próprias de cada qual. Uma vez que elas pensam e agem de modo diferente, umas são boas, outras mais, umas sábias, outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem, prova evidentemente que não estão confundidas em um todo homogêneo. Isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra.
Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, mas o resultado da observação. A própria alma reconhece sua individualidade porque tem pensamento e vontade próprios, que distinguem umas das outras, verificando ainda a sua individualidade pelo seu invólucro fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que faz dela um ser distinto. Kardec faz uma observação aqui. Há quem pense poder fugir à pecha de materialista por admitir um princípio inteligente universal, do qual uma parte seria absorvida ao nascermos, formando dela nossa alma e restituindo-a depois da morte à massa comum, onde com outra se confundiria, tal como gotas de água no oceano. Esse sistema, espécie de transição, não merece mesmo o nome de espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento, porque ali não haveria mais individualidades. É uma discussão que eu acho que não tem muito mais campo atualmente, né? Mas pode ser que tenha alguém ainda que pense isso. Mas a individualidade é muito óbvia, né? Muito clara para os espíritos e para a gente quando nos comunicamos com os espíritos. E assim terminamos as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias. E hoje é uma trovinha de Alta de Souza. Caridade verdadeira em todos os seus caminhos, quando oferece uma rosa, sabe tirar os espinhos.